Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa terceira e última aula de gramática da semana 8. Então nós vamos concluir hoje as temidas orações subordinadas, mas são as adverbiais. Então, gente, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 48, porque nós faremos os exercícios de 1 a 4. Estando lá na página, nós temos: leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. O texto é: na literatura, como na natureza, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. Em Shakespeare está tudo o que nós, escritores, continuamos a utilizar nos dias de hoje. Apenas embaralhamos as cartas e voltamos a dar. Os sentidos profundos que movem a humanidade: o amor, o ciúme, a paixão pelo poder, as intrigas da corte. A certeza de que as grandes histórias de amor continuam a ser as impossíveis, etc. Ainda que depois de Shakespeare não tivesse surgido mais nada, o essencial sobre a natureza humana já teria sido dito. Nós temos a número 1, então. Assinale a alternativa que o termo ainda tem o mesmo sentido que em ainda que depois de Shakespeare nada tivesse surgido. Não tivesse surgido mais nada. Na letra A, resta-lhe ainda um argumento para a sua defesa. B, este micro comprado há 3 anos ainda hoje funciona bem. Letra C, ainda estudando como tem estudado, não conseguirá passar de ano. Letra D, tem 2 filhos e ainda 2 belas filhas. Letra E, de madrugada a lua ainda aparecia em toda a sua plenitude. Ou seja, gente, o ainda lá do texto tem a função do mesmo que. Ou seja, gente, tá essa ideia de, tentativa. Ou seja, a correta ali, gente, que passa essa mesma ideia é a letra D, de dado. A número 2, ainda em relação ao texto. Na frase, na literatura, como na natureza, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. O termo como expressa a ideia de: letra A, causa; B, finalidade; C, tempo; D, comparação; ou E, condição. Gente, ali ele não está comparando então a literatura com a natureza. Ou seja, a que está certa ali na número 2 é a letra D, de dado. Número 3. Diego Souza ironiza a torcida do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo, debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses, e chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Eu não estou pensando em sair do Palmeiras, estou muito feliz aqui, disse. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias? Que vaias? Ironiza o camisa 7 do Verdão antes de descer para os vestiários. Então a questão é ela no enunciado. A progressão textual realiza-se por meio de relações semânticas que se estabelecem entre as partes do texto. Tais relações podem ser claramente apresentadas pelo emprego de elementos coesivos ou não explicitadas no caso a justaposição. Considerando-se o texto lido. Letra A. No primeiro parágrafo, o conectivo já que marca uma relação de consequência entre os segmentos do texto. Gente, ali eu tenho que marcar o que está certo. O já que ali, ó. O cenário era de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e não deu importância. É, gente, a ideia de consequência? Não. Então, a letra A não pode ser. Letra B. No primeiro parágrafo, o conectivo mas
explicita uma relação de adição entre os segmentos do texto. Quando ele diz, deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais, mas não foi bem isso que aconteceu. Gente, o mas, ele realmente, mas, com um S sem o I. Ele pode dar essa ideia, sim, de adição. Só que, o que acontece? Grande parte das vezes ele vai dar essa ideia de oposição. Lembrando, gente, que, por exemplo, o E, ele também pode dar a ideia de oposição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com as conjunções. Então, é bom você fazer uma listinha de conjunções, ver a semântica dessas conjunções, porque isso ajuda bastante. Na letra C, entre o primeiro e o segundo parágrafos, está implícita uma relação de causalidade. Gente, ali no primeiro tá falando, sobre o jogo, mas não foi bem isso que aconteceu. Ou seja, trouxe ali a questão do que aconteceu. E depois eu estou explicando a causa disso. Tem essa relação? Sim. Justamente porque, gente, tá falando lá do Diego Souza, que foi um jogador que não gostou de ser substituído e tudo mais, que a torcida vaiou ele. Então, ou seja, eles ganharam, mas o clima que tá entre eles não é tão bom. Então, por isso que a letra C tá certa. Só pra gente eliminar a letra D. No quarto parágrafo, o conectivo enquanto estabelece uma relação de explicação entre os segmentos do texto. Gente, o enquanto, ele dá a ideia de tempo, tá? Então, ele não vai dar essa ideia de explicação. Letra E. Entre o quarto e o quinto parágrafos está implícita uma relação de oposição. Ali, gente, quando tem, que Diogo Souza ironizou a torcida. Ali tá dizendo que é de oposição. Não, gente, é uma relação de explicação. Tá explicando como ele ironizou a torcida, tá? Então, a correta na número 3 é a letra C. Número 4. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio de campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com a posse da bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, a primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após o cruzamento da direita por Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Cleberson apareceu na jogada e cabeceou para cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que letra A. Após é conectivo de causa, já que apresenta um motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Gente, o após, ele não dá a ideia de causa, ele dá a ideia de tempo, tá? Então, após esse fato, aconteceu esse outro fato. Letra B. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Gente, começou a partida enquanto o Botafogo. Não, gente, não é ideia de alternância. Aqui nós temos ideia de tempo também. Letra C. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Então, se eu falo ali, no entanto, na primeira chance. Não, gente, não é ideia de causa, não está organizando as coisas no texto, não. Ali, o que a gente tem? Nós temos, então, o no entanto, ele trazendo essa ideia de oposição. Ou seja, mesmo com toda essa marcação do Botafogo, o Flamengo ainda assim conseguiu fazer o gol. Letra D. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Então, ali no começo, isolado entre os zagueiros rubro-negros.
mesmo com mais posse de bola. Ou seja, o que a gente espera? Se um time está jogando e tem a posse de bola maior, que ele não tenha dificuldades em atacar. Ou seja, é justamente isso, a ideia de concessão, a ideia de oposição. Então é isso que nós temos ali na letra D, que é a correta. E a letra E? Por causa D, indica a consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer o bloqueio. Então, por causa de... Não, gente, aqui eu tenho a causa, então seria a causalidade. Então, não é consequência. Por isso, gente, na número 4, a certa é a letra D. Bom, gente, concluímos aqui, então, as temidas orações subordinadas. Eu sei que já falei isso várias vezes, mas é que um dos assuntos que geralmente vocês têm mais dificuldade dentro da língua portuguesa é justamente a parte de orações subordinadas. Imagino eu que a parte mais difícil é lembrar quando é substantiva, adjetiva e adverbial. Então, gente, estudem muito as conjunções, elas vão ajudar vocês demais nesse período. Bom, gente, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!